Nós estamos de volta e nesse nosso vídeo nós vamos falar um pouco sobre o teletrabalho. Quando nós falamos de trabalho prestado à distância, nós temos aí um gênero, né, de trabalho à distância. E nós vamos ter duas espécies, dentre as quais o teletrabalho, que nós vamos falar um pouco mais hoje. Então, nós temos como espécies de trabalho à distância o teletrabalho e o trabalho a domicílio. Como exemplo de trabalho a domicílio, nós podemos citar a costureira, que de sua residência presta o seu serviço de forma subordinada e com habitualidade, com continuidade, com um vínculo empregatício. E nós temos ainda uma outra espécie, que é o teletrabalho. O que é o teletrabalho? Qual é a sua definição? É aquele trabalho que ele é prestado fora das dependências da empresa, portanto, fora da sede ou das filiais do empregador, mas, embora ele seja prestado à distância, existe a utilização de um meio, né? Existe a utilização de tecnologias aí de informação e de comunicação. E por sua natureza, por esse contexto de prestação de serviço com utilização desses meios, ele vai ser considerado como uma espécie de trabalho externo, certo? Importante nós termos em mente que o fato de ser um teletrabalho e o funcionário trabalhar de forma externa, home office, vamos assim dizendo, né? O fato dele comparecer em situações muito específicas, muito determinadas na empresa, em decorrência de alguma atividade, em decorrência de um treinamento, de uma prestação de contas ou de uma reunião, isso não vai descaracterizar o teletrabalho, o regime de trabalho nessa modalidade à distância, certo? Mesmo que ele compareça aí eventualmente para algumas atividades que sejam atividades específicas, certo? Se a condição do trabalho ela se dará nessa modalidade, ela ocorrerá dessa forma, é necessário que isso conste expressamente no contrato de trabalho, certo? Isso especificando, né, portanto, quais são as atividades que serão desenvolvidas, que serão desempenhadas por esse empregado, por esse funcionário, tá? Se eventualmente, no decorrer desse contrato de trabalho, no decorrer desse vínculo, haja a necessidade de se alterar o teletrabalho para presencial, isso é possível, certo? O que exige-se, na verdade, é que haja um consenso entre as partes, entre empresa e funcionário, certo? E ainda que haja consenso, precisa dar um tempo, um lapso temporal, um período de preparação, de adaptação, de transição para esse funcionário de pelo menos 15 dias, certo? Para poder fazer essa alteração, certo? E aí eu vou vou alterar também no contrato de trabalho essa informação de que deixou de ser teletrabalho para se tornar trabalho na modalidade, portanto, presencial. Algo que tem que ser muito bem determinado, muito bem estabelecido, portanto, é em relação ao fornecimento da estrutura, dos materiais, dos insumos, para que esse empregado ele possa prestar o seu serviço. Então, tem que estar estabelecido como se dará a aquisição, a manutenção, o fornecimento de todos esses equipamentos, máquinas, insumos que sejam necessários para esse trabalho desempenhado, certo? E não só isso. Se no caso de o funcionário arcar e depois ocorrer o reembolso por parte da empresa, isso também precisa estar previsto no contrato, em escrito, certo? Mas é bem importante nós salientarmos que, independente da forma como se dê, se a empresa paga diretamente essas despesas ou se o funcionário paga e depois ele consegue o reembolso por parte da empresa, essas utilidades que nós falamos há pouco, que são necessárias para o desempenho dessa atividade, né, desses equipamentos tecnológicos, essa infraestrutura necessária,
Tudo isso, ela não faz parte, não integra a remuneração do empregado, o que significa que não há reflexos em relação às outras verbas trabalhistas, certo? Em relação ao teletrabalho, só para nós podermos finalizar e compreender um pouco mais sobre esse assunto, é importante nós termos em mente também que o teletrabalho supõe que não há uma subordinação no sentido de controle de jornada por parte da empresa e, em decorrência disso, não há o pagamento de hora extra por esse trabalho externo. Só que há uma exceção, haverá esse pagamento de horas extras, o direito ao recebimento de horas extras, quando for possível sim o controle, seja através de recursos tecnológicos em relação à fiscalização do acesso ou acompanhamento de quantos toques no teclado, no mouse, se houver a possibilidade sim de fazer esse controle de jornada, então aí nesse caso passa sim a fazer jus ao recebimento de horas extras. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas em breve nós vamos voltar e nos nossos próximos vídeos nós vamos falar sobre outros assuntos. Nós vamos falar sobre acidente de trabalho, sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, vamos falar sobre estabilidade, sobre a estabilidade da gestante e posteriormente nós vamos falar também sobre jornada, compensação de jornada, horas extraordinárias, adicionais e extinção do contrato de trabalho, entre outros assuntos. Eu deixo aqui o meu convite para que você siga acompanhando, siga vendo os nossos vídeos, deixe aí as suas dúvidas e também sugestões de assuntos, que será um grande prazer poder falar sobre assuntos que não esses. Agradeço a sua atenção, minha gratidão e até em breve.